Olá pessoal, Vai e Vem entra em campo, o primeiro Vai e Vem de 2013, especialmente trazendo aí um balanço sobre as equipes que mais se reforçaram para essa temporada que já começa no próximo dia 3, e aqui comigo a presença de Felipe Sbardella, que vai comentar quem está mais preparado para iniciar a pré-temporada, quem está menos, quem trouxe mais, quem trouxe menos. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Vamos começar falando aí do Fluminense, né, Felipe? Rainer chegou, meio atacante veio do Náutico, né? E o Wellington Silva, lateral direito, que estava no Flamengo. O Fluminense conseguiu pegar ele. São bons reforços, né? Como o Rodrigo Caetano já havia prometido, não era para o torcedor tricolor esperar muita coisa, né? Muitas contratações. Até porque o Fluminense já tem um bom time, um bom elenco, né? Segurou a maioria dos jogadores. E chegaram esses dois atletas para compor o elenco. Agora, uma ótima contratação do Wellington Silva, né? Se destacou no Flamengo em 2012 e tava aí essa briga para saber se ele ia continuar no Flamengo. O Fluminense esperou o contrato do jogador acabar no dia 31 e finalmente pôde anunciar como reforço para 2013. É mesmo. Eu acredito que o Wellington Silva é um bom jogador. Para mim, ele fez uma boa temporada, um bom campeonato brasileiro pelo Flamengo. Tem alguns amigos meus que dizem que não acham ele tudo isso, que erra muito cruzamento. Para mim, não. Tanto que nesse último jogo contra o Botafogo do Brasileirão, se não me engano, ele deu passe para os 2 gols, né, do Flamengo no jogo, fez 2 jogadas pela direita e foram bons jogos do Wellington Silva pelo Flamengo. Eu creio que é uma boa contratação para o Fluminense. Deve ser titular no lugar do Bruno. Enquanto o Fluminense contratou apenas 2 nomes, tem time aí no Rio que montou praticamente uma equipe nova, que é o caso do Vasco, né, Felipe? O Vasco com 8 reforços para 2013. Temos o Michel Alves, Thiaguinho, Elcinho, Bernardo, Felipe Souto, Zé Love, Sandro Silva e Pedro Ken. Quase que eu perdi meu fôlego aqui. 8 jogadores para a próxima temporada. O Vasco que está aí com um elenco praticamente novo. Esse ano, né, saíram peças importantes. Saiu o Juninho, Fernando Praz, Alexandro também saiu, foi jogar com o Richarlison. É um time totalmente novo. Muitas mudanças, né? Os jogadores saíram, muitos chegaram. A gente estava até brincando, parece uma filial do Cruzeiro, né? Que veio o Thiaguinho, o Pedro Ken, o Sandro Silva e o Bernardo também teve passagem, começou lá no Cruzeiro, né? O Vasco é um time muito mudado, né? Não tem como comparar o time de 2012 com 2013, que praticamente o time titular inteiro se desfez. Vai começar pelo gol, né? Sai o Fernando Praz, um goleiro experiente, veio outro também experiente, menos experiência um pouco, né? O Michel Alves, para mim foi um bom reforço. Na lateral direita o Elcinho veio, ainda pode pintar o Ney. René Simões se mostra otimista com essa negociação. Na zaga temos o Dedé e o Renato Silva, né? Ou o Douglas, também pode ficar por ali. Lateral esquerdo, Thiago Feltro, permanece igual. E no meio, que são muitas chegadas, né? Chegou o Felipe Souto, o Pedro Ken, Sandro Silva. Saiu o Nilton, né? Saiu o Nilton, que foi pro Cruzeiro, Eduardo Costa foi dispensado. E permanece o Wendel, que para mim deve ser titular, deve ser mantido no time titular. Tem a volta do Bernardo, que pode jogar ali no meio ao lado do Carlos Alberto. Né? E no ataque saiu o Alexandre, que foi o titular nesses últimos 2 anos. Né? Muitos torcedores não gostavam dele, outros gostavam, defendiam a sua permanência, mas ele saiu. Chega o Zé Love e permanece o Tenório. Né? Nomes que ainda estão em aberto, como é o caso de Éder Luiz, que pode ir nessa triangulação, né? Palmeiras, Atlético Mineiro. Isso. Você falou que o Vasco é praticamente uma filial do Cruzeiro, pode se tornar do Galo também, né? Caso o Éder Luiz seja negociado. Vem o Neto Berola e o Leonardo. Seria isso. O Neto Berola viria pelo Éder Luiz, o Leonardo viria pelo Alexandre, e ainda falta a questão do salário. Né? Como a gente falou naquele vai e vem antigo, né? O Felipe Souto e o Leonardo eram nomes que o Vasco escolheu, aceitou, né, pegar eles dois, só que ainda faltaria a conversa sobre o salário desses 2 jogadores. O Felipe Souto já acertou, já está tudo certo, mas o Leonardo ainda tem algumas reuniões a acontecer para o jogador acertar com o Vasco. O Vasco da Gama, que é uma das equipes aí que já começa a pré-temporada, né? Esta quinta-feira, dia 3, rumo a novos ares, novos horizontes. O Vasco que não teve um final de 2012 muito bom. Vamos falar agora de Botafogo. Lembrando, né, que a gente está seguindo essa sequência. Times do Rio, São Paulo, Minas e os times do Rio Grande do Sul. Botafogo acertou com o André Bahia e o Somália da Ponte Preta, o Louco Abreu aí. Eles devem voltar, né? O André Bahia chegou e o Louco Abreu, o Somália, acredito que o Botafogo vai usar esses 2 jogadores. O Caio, que também foi emprestado pro Figueirense,
parece que não fica, né? Disse que recebeu algumas propostas, o Botafogo está estudando, aparentemente ele não fica. Quem sai, com certeza, é o Vitor Júnior. Né? O meia jogou até bem, né? Mas não era titular, aí volta para o Corinthians, depois de passar esse tempo por empréstimo no Botafogo. E a negociação com o Doria? Seria a Juventus contrataria o jogador e reemprestaria, né, para o Botafogo. É uma negociação meio confusa, acho que não vai sair do papel essa daí não. Lembrando que o ano também vai começando meio morno para o Botafogo, que queria o Dagoberto, né, no final de 2012, mas também é uma negociação que não seguiu adiante, né, Felipe? Isso, o Anderson Aquino também, atacante do Curitiba, poderia pintar no Botafogo, parecia que estava tudo certo, o presidente do Curitiba disse que estava quase tudo fechado, para ele ser emprestado por um ano, acabou que também não, parece que não andou, esfriou, ninguém lembra mais do Anderson Aquino e parece que também não, é outro que não vai sair do papel. Um time que também não está muito quente é o Flamengo. Alex Silva volta, também do Cruzeiro, vai voltar para o Flamengo agora em 2013, mas tem boas notícias para o torcedor, né? Que o Léo Moura vai continuar na equipe e o Kleber Santana também falou que prefere ficar no Clube da Gávea. É isso aí, o Renato Abreu e o Léo Moura, né, renovaram, né, com o Flamengo. E o Kleber Santana parecia que ele poderia voltar para o Avaí, porque o Flamengo acabou não pagando, né, quando contratou o Renato Santos e o Kleber Santana, o Flamengo não pagou essa compra. Aí o Kleber Santana voltaria para o Avaí, né, para sanar essa dívida. Só que o Kleber Santana já falou que fica no Flamengo, não tem desejo nenhum de voltar para o Avaí e ele permanece para o ano que vem. Para esse ano, perdão. Em relação a negociações, quem pode vir? O Flamengo já inicia também a pré-temporada no dia 3, com esse elenco que, de novo, não tem realmente nada, né? Representação do elenco. Mas a diretoria já falou que quer trazer jogadores, mas não vai fazer loucuras. Pois é, essa é a realidade do Flamengo. Não pode gastar muito. Os nomes ventilados são o de Nenê e o de Carlos Eduardo, né? O meio atacante joga no Rubim Kazan, foi oferecido. Seria por empréstimo, né? Não é uma loucura muito grande, o problema seria o salário do jogador. Quem também está de olho no Nenê é o campeão mundial, né? O Corinthians, aí que conseguiu trazer o Renato Augusto, que também estava na mira do Flamengo. Tá de olho no Nenê, será que ganha essa queda de braço, Flamengo? Pois é difícil saber, né? O Corinthians está se reforçando muito bem, né? Já acertou com o Renato Augusto. Se vier o Pato, que também está bem próximo de acertar, seria ótimo, né, para os dois, né? Tanto para o jogador quanto para o Corinthians. E também está próximo de acertar com o Gil, zagueiro do Valenciennes, ex-Cruzeiro. Já não treinou, né? Não treinou, não se representará, né, no time. E é um zagueiro bom, né, que vem para ser titular do Corinthians. O Corinthians aí, que ganhou tudo, né, que vem disputando nos últimos anos, campeão mundial. A Fiel vai à loucura no próximo ano. Próximo ano não, em 2013 já, caso essa negociação com o Pato se concretize. Negociação que já está bem adiantada, né? Parece que sim, né? O Corinthians pagaria 40 milhões de reais pelo Alexandre Pato, né? Para o Milan, pelo Alexandre Pato. É muito dinheiro, né? Acho que para um jogador que tem tantas lesões, não conseguiu se firmar de fato lá no Milan, acho que é irrecusável para o time italiano. O Corinthians aí se reforçando. Quem se reforçou bastante no final de 2012 foi o Palmeiras, né? O Palmeiras contratou o Fernando Praz, o Palmeiras está de olho em outros jogadores, trouxe o Wendel, pegou o Wendel da Ponte Preta também. Vai disputar a Série B esse ano e vai disputar a Libertadores, o Palmeiras. É um caso não inédito, porque já aconteceu com o Santo André e com o Paulista, mas com um time grande é inédito, né? O Palmeiras vai jogar a Série B, paralelamente à Libertadores, né? Competições importantes, né? Você vai dar mais importância para qual delas, né? Porque se o Palmeiras não sobe, imagina o que acontece. Aí trouxe o Fernando Praz, é um goleiro experiente, né? Trouxe o Ayrton, lateral direito do Curitiba, e pegou de volta os volantes Souza e o Wendel. Souza, que se destacou no Náutico, fez um bom campeonato brasileiro, fez gols, né? Começou a bater falta muito bem. E o Wendel, que não traz muitas boas recordações do torcedor do Palmeiras. Realmente o Palmeiras aí fazendo de tudo para o torcedor ser mais feliz nesse ano, né? Quem sabe conquista uma Libertadores, volta para a Série A. Um ano de 2013 que promete aí para os torcedores do Palmeiras. Agora vamos falar do São Paulo. O São Paulo perde o Lucas, mas traz o Lúcio, trouxe o Lúcio, o Aloysio, do Figueirense, Negueba, do Flamengo, o Carleto, do Fluminense, e ainda tem um contrato com o Breno, né, que teve o caso do incêndio na casa dele, na Alemanha. É isso mesmo. São Paulo se reforçou muito bem, né? Perdeu o Lucas e o William José também.
Aí o problema seria esse do ataque, né, do São Paulo, como é que ficaria. Mas trouxe o Aloysio, que se destacou nesse brasileiro pelo Figueirense, fez muitos gols, fez uma ótima dupla com o Caio, só que aí quando o Caio se machucou, acabou que ficou só o Aloysio ali na frente, o Figueirense não conseguiu dar aquela arrancada para se livrar da Série B e acabou sendo rebaixado. Mas são ótimas contratações de São Paulo, né? A começar pelo Lúcio, um zagueiro experiente, né? Campeão mundial, pentacampeão com a seleção, chega para assumir ali na zaga. O São Paulo se reforçando aí para a Libertadores, é uma das equipes brasileiras que estão na Libertadores 2013. Vamos agora partir para o Santos. A gente falou do Botafogo, que não se reforçou muito, o Fluminense também não, mas o Santos até agora tem o Neto, do Guarani, e o Pinga, né, que já jogou pelo Internacional e fechou agora há pouco, vai voltar do exterior após 5 anos para jogar pelo Santos, jogador de 31 anos. 31 anos. Ele assinou um contrato, né, por 5 meses até o final do Campeonato Paulista e se ele agradar, né, pode renovar até o final do ano. O jogador foi bem no Internacional, mas está há muito tempo sumido nos Emirados Árabes, a gente não consegue acompanhar direito como é que vai o futebol dele, mas pode ser uma boa chegada para o Santos, que também trouxe o lateral esquerdo Guilherme, né, do Figueirense, e o René Júnior, da Ponte Preta. E como é que fica ali o meio de campo, com a saída do Ganso? O Pinga é o substituto? Creio que não seja a altura, né? Acho que se ele quiser jogar... o Ganso não estava jogando tão bem quando ele saiu do Santos, né? Mas todo mundo sabe do potencial que ele tem. Acredito que se o Pinga jogar o que ele jogava no Internacional mais um pouco... 2007, né? Espero que ele ainda tenha esse futebol. Quem sabe? Agora, em 2013. Saindo de São Paulo, pegando um avião, Felipe, vamos para Minas falar do Atlético Mineiro. Se reforçou também aí para a Libertadores, né? Atlético Mineiro tem Alexandro, Gilberto Silva, Rosinei, Luan, Nicão, Giovanni Augusto. E ainda tem os nomes que podem chegar, né? Uma galera boa que veio para o Atlético Mineiro, né? Começar pelo Alexandro, que vai jogar, né? Como você falou no começo, com o Richarlison, o irmão dele, né? O volante Rosinei, que ficou muito tempo fora, mas também se destacou lá na América do México. O Gilberto Silva, que desejava encerrar a carreira em Minas e vai encerrar pelo Galo. E tem o atacante Luan, que também fez uma boa temporada pela Ponte Preta, né? Um jogador veloz, rápido, né? Chuta bem. E eles ainda querem trazer o Robinho, né? Ou o Diego Tardelli como contratação bombástica para 2013. O Alexandre Calil, sempre desse jeito, assim, né? Polêmico, querendo trazer grandes nomes, como trouxe o Ronaldinho Gaúcho. Um dos preferidos dele, Robinho, e o Diego Tardelli, que já passou pelo Atlético Mineiro, jogou muito bem, fez muitos gols. E o Robinho estava aqui no Brasil, vai ter que se apresentar para o Milan, mas ainda está na briga e o Atlético Mineiro para contratar o jogador. Essa situação do Robinho e do Pato ainda está meio obscura, né? Porque o Milan não quer perder os dois. Só um, ele só aceitou perder um. Pois e o Pato está quase certo com o Corinthians, mas o Robinho também quer voltar ao Brasil. Promete ainda, né? Novela em janeiro, talvez em fevereiro. Continuem ligados aí no Vai Vem. No Vai Vem no Lance Net, no Vai Vem no Diário Lance. E temos agora, né, voltando aqui para Minas Gerais, vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro que, para começar, se reforçou com o técnico, né? Marcelo Oliveira saiu do Vasco, acertou com o Cruzeiro. E vai ter aí em mãos o Egídio, o Diego Souza, o Marcos. O Cruzeiro está aí, páreo duro com o Atlético Mineiro em termos de contratação. Trouxe também o Nilton, né, volante do Vasco. Bons reforços, vai começar pelo Diego Souza, né, jogou muito bem no Vasco, acertou lá. E ainda tenta o Luca, né? Se vier, seria uma ótima para o Cruzeiro. Hoje acertou com o Nirley, o zagueiro do Criciúma, que está envolvido também nessa negociação pelo Luca. Né? Vão 2 jogadores do Criciúma para o Cruzeiro, Luca e Nirley, zagueiro. E iriam para lá 4 jogadores, né? Diego Renan, Amaral, Gilson e Fabinho. Essa rivalidade aí do Cruzeiro com o Atlético Mineiro, até em termos de contratação, né? O Cruzeiro está se reforçando bastante para ter um ano vitorioso aí, voltar a buscar vaga na Libertadores 2014. Agora vamos sair do Cruzeiro para ir para a região sul. Sai de Minas, vai para o sul. Falar de Internacional. Internacional é outra equipe que já vai começar 2013 com um técnico novo, o Dunga que vai ter em mãos aí a chegada do Ronaldo Alves e do Fran Sérgio. Tem mais novidade no Colorado? Por enquanto não, tá meio frio, né, lá no sul, pelo menos pelo lado do Colorado, né, não tem muitas chegadas. Essa do Dunga é uma das mais importantes do Brasil, porque foi nosso treinador na última Copa do Mundo,
Foi opiniões bem modificadas, né? O pessoal gostava dele, muito dividido. Tinha muita gente que gostava dele, tinha gente que detestava ele por causa da tal coerência, né? Que não levou o Neymar para a Copa, mas levou o grafite, né? Mas eu acredito que é um bom treinador, né? Não ganhou uma Copa América e Copa das Confederações à toa, né? Foi eliminado pela Holanda, que foi vice-campeão mundial. Acho que é uma boa para o Internacional, ainda mais que ele é um ídolo de lá. Então, a maior contratação do Internacional até o momento para 2013 é o técnico. É o treinador. Então vamos partir agora para fechar para o rival do Inter, que é o Grêmio. O Grêmio que está aí de olho no Anderson Polga, né? E o Cris já está certo com o Grêmio? Parece que sim, né? Ele vai desembarcar nessa quinta-feira em Porto Alegre. Ele já assinou sua rescisão com o Galatasaray, jogou muito pouco lá, só 10 partidas, uma na Liga dos Campeões, né? Das 6 que o time fez, ele só atuou em uma partida. Já rescindiu e parece que ele vem acertar com o Grêmio. O Grêmio também queria o Anderson Polga. Eles desejam ter um zagueiro do nível do Gilberto Silva, né? Em termos de experiência, né? E de futebol. O Gilberto Silva acabou indo para o Atlético Mineiro. Então o Cris e o Anderson Polga, os dois se encaixam nesse quesito. E tá montando um time experiente, né? Trouxe o Dida, sim. Agora querendo o Anderson Polga. Tem o Kleber, né? O Kleber que já é bem rodado, né? Bem grandinho para parar de fazer besteira, né? Que sempre expulso, mas é um bom jogador. Acho que o Grêmio está montando um bom time, um bom elenco e quer manter o Souza, né, o volante que começou no Vasco, está lá, está emprestado pelo Porto e parece que ele vai voltar, né, para se representar lá no clube português, mas o Grêmio está fazendo bastante esforço para manter ele para esse ano. Felipe, obrigado pela sua presença. Eu agradeço. O Vai e Vem na Lance TV fica por aqui, mas o Vai e Vem no Lance Net continua e no Diário Lance também. Obrigado pela sua audiência e continue conectado.